E na manobra, o cara pode dirigir sem habilitação? Não pode, porque... Pode. Não é via pública, né? Meu Deus do céu, que loucura. E pra que o cara exige carteira? Então, os caras só pegam, só entra lá se tiver aí. Mano, não precisa. Se você tá dirigindo dentro de um pátio, não é via pública. A lei de trânsito se aplica em via pública. Ninguém vai te fiscalizar lá dentro. Caramba, hein? Podia dar chance pros caras, né? Tirando a habilitação. Tudo. Exatamente. Aí tem o cara que vai lá, categoria E, nunca sentou num ônibus, nunca sentou. Verdade. O cara não sabe nem sair. Tem muita arbitrariedade, né? Vamos pensar, quer ver? Ó, eu lembro de alguns casos, na época da lotação, né, das cooperativas, que agora virou tudo empresa, mas na época das cooperativas, o que eu tive de aluno foi, pô, meu carro foi lá, catraca lacrada, foi recolhido pro pátio, porque eu fui flagrado dirigindo com a CNH vencida, só que não há mais que 30 dias. E eu falava, tá errado, abuso de autoridade, pô. Porque a lei no artigo 162, inciso 5º, diz: dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais que 30 dias. A São Paulo Transporte não pode mudar a regra da lei. E até hoje, nas garagens, fala, ó, você não pode dirigir com a CNH vencida. Pode sim. Se tiver vencida até 30 dias, pode. Mas a garagem não deixa. Isso é verdade. Porque a lei de trânsito, ela não muda, ela não diferencia nesse ponto o particular do profissional. A regra é pra todos. Eu lembro que na época da pandemia... E os caras multavam e apreendiam. O carro removeu o carro, a São Paulo Transporte. CNH vencida 5 dias. Recolhe o carro do cara. Aí, vai lá no artigo 162, inciso 5º. Dá 30 dias. e pra falar a verdade, esses caras da São Paulo Transporte estão se sentindo, sei lá, uma autoridade maior do que tudo. Não, os caras acham que pode tudo. Não, a gente fica com um pouquinho de medo da lei, porque às vezes o cara, ele não estando habilitado, a pena dele... Na verdade, ele não tem nem pena. Ele não tem nem pena. Se o cara ele estiver dirigindo sozinho, sem habilitação, o policial vai segurar o cara lá e vai pedir para alguém habilitado ir lá e buscar o veículo, certo? Sim. Se ele estiver ao lado com uma pessoa habilitada, o cara que tá habilitado tá frito, cara. Né? Porque ele passou... tem na regra da volante lei, lá, que, se eu não me engano, artigo 163, 164, diz que se você entregar ou permitir que pessoa não habilitada dirija seu veículo, você responde junto. Né? Mas tem no manual de fiscalização deu um novo enfoque agora, né? Um novo entendimento. Mas tem lá, se você permitir condutor não habilitado dirigir, permitir e entregar. Não, eu tô comentando isso. Por que eu comentei isso? Porque eu tirei o condutáxi, né? Trabalhei de taxista por um tempo e tal. E quando eu tava fazendo o condutáxi, a instrutora na época, ela falou assim, ó, se alguém aqui tá interessado em montar uma geladeira, para o curso por aqui, hein? Porque se você for pego com a geladeira sem o curso, não tem problema. Agora, se você for pego com a geladeira com o curso, lascou tudo. Eu tô besta com o São Paulo Transporte, cara. Eu lembro que na época da pandemia mudou os prazos de validade, né? A gente tinha um prazo a mais. De notificação. Exato. E eles não aceitavam. É por isso, deixa eu explicar aqui, acho que quem estiver nos assistindo vai ser bem interessante essa informação. Porque eu entendo um pouquinho da necessidade dos condutores de acordo com o volume de mensagens que eu recebo, né? E tá muito comum eu receber assim, Boni, eu tô com 15, 20, 30 pontos lá na minha CNH, só que já venceu há 3 anos e não sai do meu prontuário a pontuação. E eu vou procurar emprego numa garagem de ônibus, cara, ver esses pontos já tudo prescrito. Nos últimos 12 meses eu não tenho nada e eu perco a oportunidade de emprego porque o ponto está na minha CNH e o Detran não excluiu. O que aconteceu? Na época da pandemia, publicaram uma resolução do CONTRAN protelando, prorrogando, suspendendo o prazo de notificação, de multa e de autuação. Suspendeu. Você tomou multa em 2021, no começo de 2022, recebendo multa aí há 4 meses atrás, de 2020. Né? Então, o que diz a resolução? A 789 de 2000, a resolução do CONTRAN. Ela diz que o Detran tem 5 anos para punir a gente, sob suspensão de CNH. Se ele não punir até 5 anos, até prescreveu, não pode punir mais. Tanto suspensão como cassação. São 5 anos para punir.
E eu fui no Detran falar com o Dr. Maxwell. Maxwell não, foi já o diretor agora. O Marcelani Neto, presidente do Detran passado. Foi o Marcelani, vocês não estão excluindo a pontuação dos condutores. Poxa, o que está acontecendo? Está prejudicando um monte de condutor. E ele juntou os técnicos dele e eles conseguiram me convencer. Né? Por que me convencer? Porque se o Detran tem 5 anos para punir, ele falou, Boni, o condutor está lá com 15, 20 pontos. Quem me garante que não vai vir nenhuma pontuação daquela época e vai se juntar com os pontos que ele tinha e não vai dar os 40, os 30 pontos e eu tenho que aplicar a pena nele. Se eu excluir a pontuação, eu não tenho mais como aplicar a penalidade. Então esses pontos vai perdurar no prontuário do condutor por 5 anos. 5 anos, passou 5 anos, eu não posso mais punir, aí eu limpo a pontuação dele. Mas enquanto não passar o prazo, eu não posso limpar. Nossa. Então, o cara esquece aquilo de 12 meses, então, esquece, né? Não, mas veja só, os 40 pontos é só se for no período de 12 meses. Tá. No período. Mas e se esses pontuação lá atrás, com o que veio, juntou com aquele que ele já tinha, deu a pontuação, eu tenho que aplicar a pena. Aqui vai juntando, e aí, como é que faz? Né? Não, mas veja só, os 40 pontos tem que estar dentro do período de 12 meses. Não vale, olha, eu tive 20 no ano passado e mais 20 esse ano. Não deu o período de 12 meses, não suspende. É só no período. Tá. Só no período. Mas vocês entenderam? Ele tem pontuação lá atrás. E se vier agora uma pontuação em razão da pandemia, que não veio, e juntar lá atrás e aplicar, deu a pontuação lá atrás. O Detran aplica a pena agora. Nossa, mas não tem um prazo para limite? 5 anos.